Tô live, tô aqui, tô viva, vamos lá. E aí, chegou alguém? Vou esperar. Já chegaram. Vocês são muito pontuais, eu fico impressionada. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, viu, gente, por estar aqui comigo. E, bom, live passada foi um chororô aqui, né? Essa live eu vou ficar. Ah, a Diva tá melhor, ela tá recuperando. Esses médicos são realmente pessoas extraordinárias, espetaculares. E tem que agradecer mesmo. E, enfim, depois eu dou mais notícias, tá? Mas como a gente começou a falar de organização, eu veio um monte de perguntas, um monte de gente querendo saber. Inclusive, eu achei interessante porque teve muita pergunta sobre a organização emocional, né? Porque a gente está falando também da organização de fora, em volta da gente, aquilo que a gente está arrumando, as gavetas, os armários, as coisas que nos cercam, né? Mas teve muita gente falando como é que eu faço. Teve uma pergunta aqui muito interessante, assim, quando o pensamento, quando as emoções se misturam e a gente quer uma coisa, o coração quer uma coisa e a razão diz outra, né? Esse conflito que a gente vive entre a emoção e a razão, que é tão comum, porque também é uma forma de organização. E eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, né? A gente não pode ser só racional, porque a gente perde um lado maravilhoso da vida, que é o lado da emoção, o lado daquela coisa que faz a gente viver, daquela coisa muito sublime, né? Que é a vida emocional, a vida que inspira, a vida mágica, a vida que a gente se derrama, que a gente chora, todos os sentimentos. Emoção é fundamental, emoções são todas bem-vindas e são fundamentais. A gente não pode ir só pela razão. Não, eu não acredito que só pela razão alguém consegue ser feliz. Então, como em todas as situações, o que a gente tem que buscar? Só a razão não funciona. A razão pode ter razão, mas aquela velha frase linda, né? Ela tem razão. Existem razões no coração que a própria razão desconhece. Então não adianta a gente ir só pelo canal da razão, porque ela também não vai nos dar a resposta que a gente busca. E não vai deixar a gente num caminho que vai deixar a gente mais feliz. Então a gente tem que buscar mesmo um caminho de unir essas duas forças. As duas forças são importantes, as duas forças são você. Elas estão dentro de você, elas fazem parte da tua natureza. Para você ter essa natureza inteira, plena, desabrochar de uma forma que você é você tem que equilibrar. Mais uma vez, essa palavra mágica do equilíbrio, a palavra de misturar as coisas na medida certa. Assim como se você faz uma comida e você exagera num dos temperos, por melhor que esse tempero seja, né? Eu gosto de sal, mas se você bota um monte de sal fica horrível. Eu gosto de coentro, fica muito coentro, não funciona. Então, assim, nada que é exagerado ou excluído de você vai funcionar. O Fernando Pessoa, aquele poeta português maravilhoso que todos conhecem, ele tem uma frase, um verso, na verdade, ele tem um poema espetacular. Eu vou dizer só um trechinho, que diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Então você não tem nem que exagerar de um lado e nem que tirar o que você é de outro. Então, se você sente um jogo de emoção, vai nele, só que procura equilibrar ele com a tua razão. Diz assim, eu vou até um certo ponto, mas até um certo ponto eu tenho que entender que está me fazendo mal, que está me prejudicando. Então, essa mistura é um bom som. O que é um bom som? É uma boa mixagem. Então, essa é uma tarefa para a gente executar na nossa organização interna, na nossa organização emocional, da alma, do coração, da razão, dessas coisas todas que nos possibilitam ser quem a gente é na vida. E
uma outra pessoa falou assim, como a gente vence o medo, porque o medo também atinge a organização. O medo a gente já falou muito sobre o medo aqui. O medo, sem dúvida, é o nosso pior inimigo. Pessoalmente, ele é o pior inimigo. Ele é um inimigo que mina. Até as pessoas que se contagiaram nessa pandemia que a gente está vivendo, quando elas sucumbiram ao medo, elas não tiveram a força de descobrir a luta, o anticorpos, etc. O medo, ele derruba, ele mina, ele é aquela coisa que faz seu sistema desmoronar. Então, a maior cautela que a gente tem que ter é em relação ao medo mesmo. O que vence o medo? Como é que a gente vence as etapas do medo? Primeiro, porque elas são etapas. Quando eu digo etapas, é porque elas realmente funcionam como etapas. A gente não recebe o medo todo de uma vez. A gente começa com um pouquinho, e se você alimenta, se você deixa ele circular no teu sistema, ele se torna mais forte e ele te domina. Mas se você vence ele de alguma maneira logo de cara, se você diz assim, eu não estou acreditando em você, ou não é bem isso, eu vou substituir esse medo com alguma outra atividade, eu vou ter um pensamento positivo, eu vou rezar, eu vou olhar para a natureza, eu vou me conectar comigo mesmo, eu vou ouvir música, eu vou pular. Você escolhe milhões de maneiras de você trabalhar com esse sentimento a hora que ele aparece, não permitir que ele invada a sua pessoa. E à noite, naqueles momentos mais serenos, mais de calma, procura pensar em coisas legais. Substituir os pensamentos negativos, os pensamentos que surgem, que têm origem no medo, por coisas muito bacanas, sonhos gostosos, sonhos que podem acontecer. Experimenta fazer esse exercício constantemente, que você fortalece o seu lado positivo. Mas a gente falou na última live sobre organização e a gente falou sobre o tempo. Primeiro a gente falou sobre a nossa capacidade de mudar e agora nós estamos tendo um grande teste, né? Uma grande prova de um momento em que a gente precisa mesmo mudar, a gente está precisando, a gente é obrigado a mudar. Tudo aquilo que a gente conheceu e fez está sendo mexido, a gente está num movimento de transição, de transformação. Ninguém vai sair igual, ninguém. Se você sair igual do que entrou nesse grande turbilhão que a gente está vivendo, você não aprendeu nada. Então você vai sair diferente, você necessariamente aprendeu, nem que você não queira, você aprendeu, porque nem que você não queira, isso está te atingindo. Então prepare nesse momento para ser aquilo que você quer ser quando tudo isso passar, e vai passar. Tudo passa, né? A gente sabe que tudo passa. Então, tenha paciência. Por exemplo, eu não sou uma pessoa cheia de paciência, eu sempre falo disso. Mas eu faço exercícios de paciência, eu faço muitos exercícios de paciência. Assim, eu sou aquela que se não está bem dobrado, eu volto e dobro de novo. Coisa que eu jamais, minha natureza não faria, mas eu me obrigo a fazer. Então, tenha alguns exercícios naquilo que você sente que te falta, né? Se paciência, se o seu caso é como o meu, de faltar paciência, trabalha nela, trabalhe em exercícios pequenos, pequenas tarefas que obriguem você a desenvolver mais e mais e mais, a condicionar a sua paciência. Então a gente falou dessa capacidade de estar pronto para a mudança. A gente falou também de colocar as coisas de uma forma que você consiga compreender aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa mais, aquilo que te representa e aquilo que você não quer mais ser, né? E a gente pegando essas... Depois eu vou fazer o seguinte, né? Porque como é uma live e tal, eu vou postar isso, eu vou colocar isso de uma forma bem didática para todo mundo poder
ter esse exercício, ter essa informação fácil, tá? Porque eu acho que ela é bem necessária. Passando um avião, um helicóptero, Batman, alguma coisa aí. Bom, outra coisa importante é que a gente tem que ter concentração. Eu tô aquela bem distraída que fala de concentração, né? Acabei de me distrair com... Mas, assim, a gente tem que ter concentração, a gente tem que ter foco. Quando você quer uma coisa, você tem que, de verdade, ter aquela coisa, tentar destrinchar aquilo com a maior clareza do mundo e ver que aquilo significa, o que aquela tarefa representa. Assim como internamente, numa relação, você tem que destrinchar aquela relação. Por que aquilo está te fazendo mal? Por que está te machucando? Por que está te incomodando? Por que você não está confortável naquela situação? Por que dói? Né? Porque no fundo a organização é uma forma de arrumar aquilo que não está correto, né? Aquilo que não está legal, aquilo que não está energeticamente bem colocado. O Feng Shui existe para dizer isso para a gente, que a gente tem que ter em volta as coisas bem estruturadas em qualquer ambiente, com qualquer posição social. Isso você pode fazer isso. Você pode ter uma coisa que te faça bem, uma coisa que te alimenta, tá? Uma coisa que você olha com prazer e aquilo tá te fazendo bem no dia a dia. E a gente pode ter também essa clareza com os nossos próprios sentimentos. Então, seja fora e seja dentro, a gente tem que estar sempre fazendo uma olhada, basta dar uma olhada, falar assim, deixa eu ver, tá arrumado, tá do jeito que eu gosto, tá fácil de eu achar, tá fácil de eu mexer, de olho fechado eu sei onde tá. Por exemplo, eu né, que normalmente viajo, agora a gente não viaja, mas normalmente eu tenho muitas viagens de trabalho, etc. Faço palestras no Brasil inteiro. Então, e é sempre uma coisa muito corrida, porque eu trabalho muito, meu horário é sempre muito apertado. Então, o que eu tenho que fazer para arrumar uma malinha, uma mala maior, uma mala menor? Eu aprendi uma coisa que eu faço assim muito geograficamente. Eu percorro as coisas que eu tenho em casa, né? Uma prateleira, outra, uma gaveta, armário e tal, e vejo se daquele lugar eu preciso de alguma coisa. E isso facilitou muito a minha vida, eu parei de esquecer coisa, porque antes eu esquecia assim, viajava, fazia aquelas entrevistas do Gente Expressão, eu esqueci o pente, sabe, assim, não conseguia pentear o cabelo, entrava que nem uma louca, enfim, coisas desse tipo. Agora não mais, porque eu faço quase passar esse pente fino, esse escanear geograficamente as coisas que eu tenho. E isso, a gente pode fazer isso também para ver se aquilo está funcionando para você, se aquilo está te fazendo bem, se aquilo é gostoso, se aquilo te ajuda a viver, a trabalhar no teu dia a dia, a pegar as coisas, ou se as coisas em volta de você estão te atrapalhando, seja uma relação, seja a tua gaveta, seja o teu armário, seja teus sentimentos embrulhados, seja a bagunça do seu coração, seja a bagunça do seu quarto. Então, todas as coisas estão interligadas. Uma coisa, na verdade, reflete a outra. Repara que quando a gente está mal, quando a gente está assim, num turbilhão de emoções que não estão legais, não estão fluindo, não estão com aquele fluxo energético, o nosso redor também fica atrapalhado, também fica confuso, também começa a se bagunçar, você começa a não saber onde estão as coisas, você começa enfim, você não lida com aquilo, com o fluir, com a fluência, com o fluxo, né? Que são coisas muito fundamentais para a energia. E você sabe que a energia é o que vai fazer a gestão para você disso tudo. Quer dizer, você obviamente está no poder da gestão, você está na operação, mas a energia vai te conduzir, a energia vai te ajudar, a energia que você
joga, que você trabalha dentro de você, que você distribui para as pessoas. Tudo isto é matéria de profundo interesse, profunda importância. Depois, uma das coisas interessantes que a gente pode fazer, muitas vezes você começa a arrumar um negócio e você fala, putz, eu não sei nem por onde começar. Né? Tive muita gente aqui falando isso. Eu olho minha desordem e eu não sei por onde começar. Bom, é difícil. Começar é sempre a coisa mais difícil do mundo. Começar é sempre difícil. Uma vez que você começou, a coisa vai melhor. Mas quando você não sabe por onde começar, começa dividindo em setores. Na verdade, eu tenho um método que é terrível, mas é bom. É terrível e bom. Eu crio mais caos ainda. Ou seja, tá uma bagunça, vamos dizer, aí eu vou tirar tudo para fora, vou deixar assim uma montanha de bagunça e aí vou estudar aquilo que tem. Daí, quando o caos é absoluto, você faz aquela faxina, limpa tudo, e aí você é obrigado a fazer uma seleção, você é obrigado a planejar novos lugares. Uma coisa muito legal para uma organização é você trocar lugares. Vamos supor, você tinha uma gaveta de calcinha e uma gaveta de sutiã. Inverte. Onde era sutiã, põe calcinha e vice-versa. Trocar lugares faz muito bem para a cabeça, porque a gente não pode viver nos hábitos. A gente tem que criar novos movimentos, a gente tem que criar novos pensamentos, a gente tem que... Até isso em uma outra escala, sem ser simples gavetas, se você transforma, faz grandes transformações, você cria novos desafios. Então, tá ligado à primeira coisa que eu falei na outra live, a nossa capacidade de mudança. Não se habitue, não ache que aquilo tem que ser daquele jeito. Não se acostume com o que não funciona para você. Você não precisa e não deve jamais parar quieto numa zona de conforto. Você tem que buscar novas coisas, mesmo que a transição seja difícil, seja um atrito, seja um super desafio difícil. Isso vale para a relação, vale para você mesmo, vale para tudo. Você está numa relação que não está legal, bora achar soluções, bora dizer, quero ficar, não quero, mas agora, se não tá boa, se realmente não tá te fazendo bem, eu acho que sozinho você vai ter um alívio, seja qual for essa circunstância e a sua situação. Então, pense nisso, pense que a gente tá aqui para mudar, para transformar, para achar novos lugares para as nossas coisas, tá? E a gente tem que criar, antes de começar essa confusão, ou depois de começar e na hora que a gente começa a arrumação, a gente tem que pensar num lugar para cada coisa, ter um destino para cada coisa. Muitas vezes as coisas estão assim abarrotadas, você está, sei lá, com aquela gaveta que não cabe mais nada, com aquele armário cheio, aquela coisa que você vai enfiando dentro, abre, cai tudo na tua cabeça. Muita gente sabe do que eu estou falando. Se você arrumar esse armário, se você arrumar essa gaveta, você vai ter a surpresa fantástica de ver que sobra espaço. Você fala assim, mas como? Estava lotado, eu adoro fazer isso. Às vezes qualquer coisa, armário de cozinha, qualquer coisa, fala assim, não cabe mais nada, peraí, eu vou mostrar para vocês como vai sobrar espaço. Aí eu tiro tudo, reorganizo, reestruturo, dito e feito, sobra espaço. Então, imagina que isso também serve para a tua vida. Na tua vida pessoal, as coisas parecem que estão assim, te sufocando, te abarrotando, você parece que não cabe mais nada, que você está assim, desesperado no que você está fazendo, mas se você tiver um tempo para você e começar a se estruturar, se organizar, se arrumar, compreender as suas emoções, se você fizer isso com muita
cautela para você mesmo, você vai descobrir que sobra espaço para o novo dentro de você. Sobra espaço para a nova pessoa que você vai construir e que você quer ser e que a gente vai ser diferente e a gente tem que se preparar agora para a pessoa que a gente quer ser. Aí quando você está fazendo essa bagunça, esse planejamento e tal, você tem que criar um destino para cada coisa. Porque a pior coisa do mundo é a gente estar no meio da arrumação com um troço na mão que você não sabe o que fazer com aquilo. Você não sabe se joga fora, você não sabe onde colocar. Muitas vezes eu vejo amigas, pessoas, enfim, é bastante comum isso. Todo mundo faz alguma coisa assim, né? É igual botar sujeirinha embaixo do tapete, todo mundo enfia num saco, não sabe o que fazer com aquilo, aí fica com aquele saco de não sei o que fazer e enfia o saco num lugar qualquer, fica lá aquele saco de não sei o que fazer com aquelas coisas. Então, assim, uma das coisas mais legais é você eliminar totalmente, tirar da sua vida para sempre esses sacos. Aí você diz assim, nada mais vai ser enfiado num saco que eu não enxergue o que tem lá dentro. Pronto. Se você começa a criar regras e conceitos para a tua arrumação, para a tua vida, para aquilo que você quer ser, você fala assim, por exemplo, a minha vida, eu falo assim, tudo tem que estar à vista, eu tenho que ter tudo que eu uso, tem que estar, eu posso olhar para ele, eu sei onde está, e o que eu não uso, eu não quero. Eu vou me desfazer, eu vou dar para alguém, eu sei que a gente falou, eu vi um monte de comentários, falou, para mim é difícil desapegar. Tem coisa que para todo mundo é difícil desapegar. Considera, é assim, é difícil desapegar porque você gosta e usa, então não desapega, se apega. Ou é difícil desapegar porque você não sabe fazer com aquilo e não gosta, e que nem te faz bem. No entanto, é difícil desapegar. Bom, olha só, olha que metáfora. Me diz se isso não serve para um romance também, se isso não serve para o amor. É difícil desapegar para uma coisa que você adora, então não desapega, gruda mais ainda, entendeu? Fica mais perto, curte aquele amor. Mas é difícil desapegar porque aquilo, eu não tô legal, não tá me fazendo bem, mas não sei o quê, mas mesmo assim eu não desapego? Cara, calma lá, você tá errada, você não tá agindo com a tua potencialidade, você não tá fazendo bem para você mesmo. Então, não basta a relação não fazer bem, você também não tá fazendo bem. Então, aí sim, aí vem o exercício de desapegar, vou desapegar, não nasci com aquilo, né? Não vou morrer com aquilo, então vou viver sem. Você faz a tua questão, diz assim, eu preciso disso, eu preciso viver. Por exemplo, relacionamentos que tem qualquer grão de abuso, qualquer tipo de prepotência, de coisa que tá te magoando de alguma forma. Eu não estou falando daquelas brigas de casal, tá? Onde as pessoas se magoam, não é isso. Briga de casal é uma coisa diferente de um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo implica no medo, como uma das pessoas bacanas aí falou, implica nessa força que você precisa descobrir em você. Então, assim, é uma coisa que você não quer mais. Tchau, adeus, já foi, né? Desapega. A mesma coisa com objetos. Não quer mais? Pode ser lindo, você nunca usou, passam anos e você não usa, a menos que você queira manter porque você acha tão lindo de olhar. Ok, aí tem uma finalidade, eu olho para aquilo e gosto. Mas se não tem nenhuma finalidade, só está ocupando espaço e você nem gosta de olhar e você não usa, não tem muita razão para você ficar tão apegada assim, né? Pensa bem. E daí quando a gente dá um destino para cada coisa, a gente consegue saber o que fazer com aquilo. Então você diz assim, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho sapato, eu tenho bolsa, eu tenho blusa, eu tenho calça, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho vestido, blá, blá. Você faz pilhas de famílias, tá? Você divide em famílias.
E daí você diz assim, então agora eu vou ver como eu vou organizar isso, onde é que eu vou botar? Aí você, cada um dos sapatos, você fala, eu uso, me é confortável, dói, eu não gosto, eu detesto, eu nunca mais vou usar, adeus. E aí por diante. Daí você, quando você reduz, quando você chega assim naquele ponto de coisas bacanas que eu gosto e uso, não quantidade, mas uma qualidade, a qualidade de estar comigo, de estar me fazendo bem, você vai dar um destino para aquilo. Por menor que seja o seu espaço, não tem problema. Você vai saber dar um destino de um jeito que fique gostoso de olhar. É fundamental que você goste de olhar para as coisas que você tem em volta. É muito, muito importante isso. Sabe, seja como for seu espaço, não é luxo, eu não estou falando de coisas fabulosas, estou falando de simplicidade. Mas a simplicidade é uma coisa gostosa, você tem que gostar. Você não tem que, você tem que ter o merecimento de olhar para uma coisa que te faz bem. Você tem que ter o merecimento de se sentir amada até pelo ambiente que te cerca. Sabe, o ambiente que te cerca tem que de certa maneira te abraçar, tem que de certa maneira te fazer bem. E aí você, não tem tanta coisa ainda para falar, mas o tempo está quase acabando. Mas não tem importância, a gente vai voltar nisso tudo, a gente sabe que tem muita pergunta que eu não respondi, eu sei, eu fico muito, assim, sabe, chateada de não atender todo mundo. Que é muita gente, eu não consigo realmente responder. Muitas vezes no Instagram vocês escrevem, puxa, você não interage. Eu falo, gente, eu leio tudo. Eu mando coraçãozinho, mas assim, se eu for responder para um, eu me sinto na obrigação de responder para todo mundo, entendeu? Então, às vezes, até amigos meus, eu acabo não respondendo, porque eu tenho muito carinho pelo que vocês me escrevem. Eu agradeço sempre de coração que vocês me escrevem. Acho vocês generosos. Eu sei que essas mensagens aí que eu vou ler depois, daqui a pouquinho eu vou ler, são, assim, maravilhosas. Eu sei que vocês estão me dando uma energia muito linda e eu agradeço de coração. Se eu não respondo, se eu não interajo, é porque eu não dou conta. Aí é a minha organização mesmo, não estou dando conta. Mas isso não é falta de coração não, tá? Eu estou perto, eu estou ligada, eu sei quem são, sabe? Eu sei quem são as pessoas. E eu fico muito, muito contente com o que vocês me escrevem, muito mesmo. Vocês são almas generosas, sabe? Vocês são muito legais, muito mesmo. Eu tenho assim, uma capacidade de ser acompanhada por pessoas que são além da minha expectativa. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. E eu acho que eu vou acabar a live, né? Tá na hora, né? Acho que tem um minutinho ainda. Então, eu vou falar para vocês que tudo isso que a gente está falando, de certa maneira, eu vou tentar organizar melhor para que funcione para a vida de vocês. Mas meu objetivo, meu intuito com a Rede Felicidade, com o meu Instagram, com o meu Facebook, com o meu canal do YouTube, entrem no site redefelicidade.com, entre no meu canal do YouTube, se inscreva. No Instagram vocês já estão acompanhando, no Facebook, se vocês usam o Face, me acompanhem. Mas é toda essa força que a gente está dando, inclusive o Clube Felicidade, que é um clube que leva para você livros e presentes todo mês, se você faz parte dele. Mas tudo isso é feito com um forte objetivo de tentar passar para vocês aquilo que eu aprendi na vida, aquilo que me fez bem, aquilo que me fez chegar onde eu tô, aquilo que me faz assim superar crises como eu tive outro dia de choro e superar no sentido que não é que eu deixo de sentir, eu continuo com o coração assim apertado e querendo, né, que essa situação toda que a gente está vivendo passe, que as pessoas se curem. Continuo com a minha gratidão muito, muito gigante para quem está ajudando os outros nesse momento, para o pessoal
todos os setores de saúde, como eu falo sempre, os enfermeiros, os médicos, todo mundo, e outras profissões de todos os setores, seja a alimentação, seja as pessoas, os guardas, as pessoas que vão para a rua, o policiamento, a alimentação, já falei, os garis, a limpeza. Existem N setores, né, de pessoas que estão trabalhando nesse momento para ajudar. E eu desejo muita saúde e muita proteção para todos, muita, de verdade. Eu espero que juntos, e eu acho que esse é um momento de solidariedade, esse é um momento da gente se ajudar. E por isso que eu quero que vocês participem, que vocês me mandem perguntas, me façam, cheguem e a gente troca. Eu sei que tem muita pergunta sobre pele e cabelo, sobre beleza, eu entendo, eu vou responder, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Prometo. Não sei se vocês vão ficar meio decepcionados ou não, mas eu vou fazer. Eu não estou indiferente a isso não, tá? Eu estou ouvindo vocês, eu estou realmente escutando vocês falarem sobre isso e estou lendo tudo que vocês falam, e tem muita gente falando, eu agradeço cada elogio que vocês me fazem, cuido do meu cabelo legal, mas é bem simples o que eu faço, mas eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Prometo, palavra de escoteiro. Então, a gente, enfim, o que eu quero dizer é que eu quero que a gente fique perto, que a gente fique junto, que essas nossas conversas, elas evoluam, que seja uma troca justa, que seja uma troca que de verdade faça bem para cada um de vocês, que de verdade ela possa ser útil, que de alguma forma seja um insight, que de alguma maneira vocês descubram que é mais simples do que a gente pensa, que a gente pode chegar em grandes lugares com mais simplicidade e com mais facilidade do que a gente imagina, só que a gente ainda não sabe, mas a gente vai saber e eu vou ajudar todos vocês a saberem, tá? Prometo. E, gente, obrigada mais uma vez por participar, por escrever, pelas coisas lindas que vocês falam, vocês são realmente espetaculares, tá? Eu de verdade, eu ficaria assim o dia inteiro aqui falando, mas o tempo, né, que a gente se propôs terminou, e vocês continuam mandando um monte de coração, um monte de mensagem, obrigada. E me falem o que vocês querem que a gente converse nas próximas etapas, né, nas próximas lives, e a gente vai continuar junto, tá bom? Então, beijo imenso para vocês, muita saúde, muita proteção e fiquem com Deus.